Capítulo 12. Rei. Não deve se perguntar quanta revelação quer, mas quanto da sua natureza está disposto a mudar. Alfabeto hebraico. Nome, rei. Número da letra, 5. Valor, 5. Se pronuncia como H-E. E a forma, porta da tenda. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração e faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Salmos 119, versos 33 ao 40. Significado: traz o céu para a terra, janela para plenitude e lugar por onde o Eterno olha e desce. Rei. Subtítulo: O Eterno enviou-me a você com uma mensagem e ensinamento, porque foi favorecida com a sua graça. Assim se apresentou o ministro neste glorioso dia. O que me antecedeu, Aleph Beit, me falou da sua virtude para falar sobre rei. Ensinarei a você algo sobre o alfabeto. Hoje falarei sobre a natureza do homem, mas há mistério que o homem não conhece. Suas letras são pobres e os alfabetos também, porque aprendem a sua forma e não a sua figura. Ele continuou: uma forma está determinada, por isso fica fácil aprender a sua linguagem, mas uma imagem é muito mais poderosa. Os primeiros escritos eram com figuras pictográficas, eram mais poderosas e mais difíceis, como um quadro ou uma pintura. Cada um que olha vê algo diferente. Qual é a realidade? Perguntou. Todas, respondeu. Cada uma de acordo com a potência decodificadora que nela há, porque cada palavra não significa a mesma coisa. Uma letra pode ter 5 significados, a segunda, outros 5 significados, e a terceira também, 5 significados. O poder criativo do universo é o Eterno falando somente com 3 letras, com quase 7.000 combinações. Quando o Eterno fala, ele fala com toda a plenitude e são 7.000 combinações e os seus mensageiros as interpretam. Cada letra tem muitos significados, de 5 a 70, apenas uma só letra. Continuou expondo a grandeza do nosso Criador. Significa que quando emite um som de 3 letras, pode estar falando 125 coisas diferentes ou 7.000 coisas diferentes. Então, cada letra contém pelo menos 5 significados. Uma palavra de 3 letras tem pelo menos 125 revelações. Enquanto o ministro falava, eu pensava quão viva é a palavra. Podemos ser ministros por anos e conhecedores da palavra. Ainda assim, é inimaginável a profundidade e a riqueza que há em cada palavra. Louva a Deus por sua revelação, que nos mostra a grandeza do seu poder e que cresce em todas as direções. O ouvido deve captar tudo isso, uns pequenos e outros grandes. Decodificando o som. Subtítulo: Quando o Eterno emite a sua voz, é como um raio de luz que chega a um prisma e se diversifica. O que é o som? Quando o Eterno emite a sua voz, ele sai pelo universo criando. A decodificação dos sons
é quando cada uma das suas criaturas escuta uma parte da mensagem da mesma voz, então depende da interpretação que cada criatura recebeu. Uma palavra pode ter diferentes significados, dependendo do idioma. Então, o que é o idioma? Perguntou. É uma decodificação do som pelo entendimento. Uma mesma pronúncia pode ter significados diferentes em 2 idiomas. Por exemplo, a palavra doce, em português, tem a mesma pronúncia no espanhol, mas com um significado diferente, quer dizer 12. O ouvido pequeno ouve Abba, e o que decodifica diz, ele disse pai. Um ouvido maior escuta Abba e decodifica assim o princípio da primeira família. Aleph, Beit, Aleph. Quanto maior o código de interpretação, mais códigos consegue compreender e maior se faz o intérprete. É como enviar mensagens ocultas. Usa a língua dos anjos e tem a capacidade de interpretação. Quanto maior o código de interpretação, mais códigos conseguem compreender e maior se faz o intérprete. Frase-chave. As letras são como um prisma que decodificam as expressões de Deus. Um computador é um sistema criado para decodificar os códigos e com 3 dígitos pode-se fazer 999 combinações diferentes quando cada dígito tiver um significado. Mas o que acontece se cada um desses dígitos tem 5 ou 70 significados? A ciência do Eterno interpreta as imagens de todas essas combinações. Por isso, dar 5 significados é como um jogo de criança para ele. Continuou o ministro, enquanto eu ainda estava surpresa ao ouvir tais palavras. A janela da plenitude, subtítulo. Como chamar com um nome aquele que é infinito, onipotente, onisciente e a própria existência? Não há apenas um nome para ele. Por isso se definiu como Eu Sou o que Sou, porque nada existe fora dele. Ele habita em plenitude. E o homem onde vive? Em algo tão pequeno chamado mundo. O que o homem poderá conhecer habitando em algo tão pequeno e fechado? Continuou, me fazendo meditar no seu ensinamento. O que aconteceria se esse algo tão pequeno abrisse uma pequena janela para que o homem olhasse para fora do seu mundo, da sua realidade e dimensão? Diria, uau, isto é Deus. Sabe o que faria? Ficaria parado, levantaria os seus braços e o adoraria rendido. Isto é rei. O homem em pé, de braços levantados, adorando. No hebraico antigo, rei é representado por uma janela. Beit é a tenda. Dalet é a porta. Rei é a janela. E para que serve a porta? Para passar por ela. E para que serve a janela? Para olhar para fora. E o que é maior? O que está dentro ou o que está fora? Desde Beit, a sua casa, a sua família e a sua intimidade têm portas para entrar nela, continuou o ministro. E agora o rei está junto à janela, puxa as cortinas e lhe diz: tudo isto é para você. Vim visitá-la, mas não ficarei, mas virei buscá-la. Deus fez o mundo e pôs o homem nele. Ele não quis deixar o homem no mundo para sempre, pois o mundo é muito pequeno. Embora essa seja a sua casa, mas o universo será a sua habitação, continuou. Você ouviu a expressão, seja fiel no pouco e no muito te colocarei? Pouco para o Eterno é o mundo e muito para ele é o universo. Não se pode pensar como homem, porque o que fez a promessa não foi o homem, foi o Criador. Disse com real autoridade:
Se pensasse como mendigo, diria: restou-me um pão com 2 mordidas. Se eu não tivesse dado as 2 mordidas, sobraria muito mais, e o pão estaria inteiro. O que é o pouco e o que é o muito? Depende da sua natureza. Se a sua natureza mudar, então a sua revelação aumentará. Mas se eu pensasse como o Senhor diria: tenho uma cesta de pão, então comprarei o moinho e todos os campos de trigo. Alguém comprou um porco, deu um banho no animal, colocou uma coleira e saiu para passear. Mas perguntaram: por que passeia com esse porquinho? O meu porquinho é mais bonito do que o seu cachorro. E o outro tinha um cachorro todo desalinhado e ele tinha um porquinho bonito, de banho tomado, perfumado e vestido. Meu porco é puro sangue, cheira bem e adestrei, e quando me olha nunca baba. E o outro ficou envergonhado, pois estava com seu cachorro mal cheiroso e ao olhar para ele estava todo babado, e disse: soltemos os animais para que brinquem. E quando o soltou, o cachorro perseguiu o porco, e na primeira lama que encontrou, o porco se jogou. O homem tinha mudado o porco em tudo, mas não pôde mudar a sua natureza. Então, não pergunte quanta revelação você quer, mas quanto da sua natureza está disposto a mudar. Porque há revelações que o Eterno libera apenas aos que têm a sua natureza e a sua semelhança. Pensar que todo homem tem a natureza do Eterno é como pensar que todos os que têm 4 patas são iguais. Não pergunte quanta revelação você quer, mas quanto da sua natureza está disposto a mudar. Frase-chave: A janela de Abraão, subtítulo. O rei agora abriu a janela rei e lhe mostrou a dimensão mais além. Qual é a chave de rei? Abrir as janelas para fora. Cada vez que a avistar, entenderá que é um convite para o crescimento, uma janela de oportunidade. Se há uma rei, significa que o Eterno está disposto a completar algo com o homem. Por isso, abra a sua dimensão. As janelas são acesso a outra dimensão. Você precisa entender a diferença, continuou. A porta pode servir para entrar ou sair, mas a janela é para olhar lá fora e desejá-lo. Nem sempre entrará, mas é preciso desejar. Então o Eterno abriu uma janela sobre o homem. Olha, esse é o céu. É a menor janela que tenho. Você consegue ver? Disse o Eterno. Vamos escurecer o sol. Você consegue ver agora? O que vê, Abraão? Perguntou. As estrelas, meu senhor, respondeu Abraão. Pode contá-las? Perguntou o Eterno. E Abraão começou a fazer a sua conta. 1, 20, 70, 125. Ai, perdi-me. Não posso contar. Assim será a sua descendência. Não a poderá contar, afirmou o Senhor. Isto é muito grande, meu Senhor. Ensina-me com alguma coisa que eu possa entender. Como humano que sou, fale-me algo menor, algo de homem, disse Abraão. E o Eterno disse: está bem, Abraão, falarei com a linguagem de homem. Como se chama? Abrão, meu senhor. E qual é o nome da sua mulher? Sarai, meu senhor. Abraão e Sarai eram benditos e completos, porém não podiam ter filhos, continuou o ministro. Por acaso o Criador faz algo de mal? Perguntou o ministro. Não, respondi rapidamente. Então o que estava acontecendo? Perguntou-me, deixando sem resposta. Meditei rapidamente e percebi quanto ensinamento estava guardado dentro desta verdade. Como seres humanos, podemos dar muitas interpretações, mas sem dúvida alguma, algo superior e maior do que a nossa mente pode entender. Era o que Deus estava trabalhando na vida de Abraão, que mais tarde se transformaria em códigos de fé e esperança para a humanidade. Não acontecia nada, continuou o ministro,
porque tudo o que faz o Eterno é perfeito. Simplesmente havia caos e era necessário ouvir o som do Eterno para que tudo ficasse em ordem. Era poderoso o que eu acabava de ouvir, o som de Deus, como em Gênesis, o início de todas as coisas, trouxe luz, ordem, criou todo o plano, trazendo a existência do invisível para o visível. Agora vemos trabalhando em um novo início, o início de uma linhagem que levaria na sua genética o som de Deus. Um povo com a autoridade do Eterno para estabelecer e chamar à existência todo o desejo de Deus para a humanidade. Cada vez que Abraão olhava para Sarai, não conseguia ver a herança dos filhos. Amava-a como mulher, mas não podia ver o futuro profético. O Eterno se revelou a Abraão de uma maneira muito profunda e lhe disse: Abraão, você será pai. Abraão pensou que se não fosse com Sara, poderia ser com Agar. Nesse momento, o sobrenatural de Deus intervém e manifesta a sua sabedoria, dizendo: tenho que ensinar outra lição, continuou. Não é com a sua força de paternidade. Você precisa olhar pela minha janela profética para que compreenda que não é com a sua força, mas com a minha força. Ao dizer que você seria pai de uma multidão, eu não sabia que sua mulher era estéril? Não é baseado na sua força que eu farei, é pela minha palavra. Abrão, você precisa aprender que eu tenho de cumprir a minha profecia, baseado no que vejo da minha janela. Não olharei profeticamente dentro da sua janela, você olhará pela minha janela. Você saiu da sua terra pela porta, mas agora tem que olhar pela janela, por isso darei um rei. E não se chamará mais Abrão, mas será seu nome Abraão. Gênesis 17, versículo 5. Abraão se alegrou e sentiu temor, porque o Eterno teve que falar mais de uma vez, escrevendo no seu espírito e no seu coração. Para Deus era uma realidade, mas para Abraão, uma profecia. Ao menos Abraão tinha razão em algo. Ele pensou: falta algo na mulher que eu tenho, por isso não alcanço a bênção. Abraão estava feliz, porque o santo lhe colocou um rei. Continuou o ministro. O Eterno, que estava na presença de Abraão e conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Abraão, o que lhe dei? Deu-me um rei, Senhor, 5. E o Eterno sorriu e disse: sabe de onde veio esse rei? Tome a letra Eode de Sarai e a parte pela metade, e dei 5 a cada um. Por isso agora já não a chamarás Sarai, mas Sara. Então o Eterno olhou e lhe disse: Abraão, está faltando algo, trarei ordem ao caos. Entendeu que um novo tempo começava para ele. Seria pai de multidões. Agora a janela profética estava ativada em Abraão. Agora os seus olhos conseguiam enxergar o plano de Deus e ele o traria à existência e manifestaria o som de Deus entre os homens. Alegrava-me e louvava a sabedoria de Deus, pois é mais alta e sublime do que qualquer homem consiga entender. Seus caminhos são excelsos, bendito o homem que caminha por eles. A obediência e a revelação farão chegar às metas propostas por Deus para você e para a sua geração. Não podemos raciocinar nem sequer imaginar os métodos que Deus usará. Devemos nos manter em pé e com as mãos levantadas, desejosos de sua multiforme sabedoria. Ela nos assombrará e nos impactará com os seus milagres e maravilhas, nos levando a cumprir exatamente aquilo para o qual fomos criados. Na minha vida, experimentei um milagre após o outro, a cada dia, e nunca deixarei de me assombrar diante das suas maravilhas. E essa capacidade de nos surpreender diante dos atos maravilhosos de Deus
é a dimensão de expectativa na qual devemos viver, caminhar e trabalhar. Ele é o Deus criador de maravilhas, por isso devemos confiar no que Deus falou e o que fará. Ele mudou seus nomes, ajustou as suas genéticas, alinhou-os profeticamente e estabeleceu nos dois os mesmos códigos, os mesmos valores, os mesmos sonhos e o mesmo som. Ao se unir, se completariam como um só, dando à luz a visão profética, uma nação diferente que se moveria não na força de sua natureza humana, mas na força do som de Deus, o qual foi implantado dentro dos seus genes. Aos dois dei a mesma janela para que olhem por ela e creiam segundo a imagem e semelhança do plano do Eterno, continuou. Agora sim, Abraão foi mais profético e olhou pela janela, e a profecia se converteu na existência. É só uma letra, filha do homem, continuou o ministro. Mas graças a essa letra, na vida de Abraão e na vida de Sara, esse som de Deus diferente fez com que nascesse a nação mais poderosa da terra. Poderosa não pela força da paternidade, mas poderosa porque agora o Eterno tem uma janela profética para trazer os seus desejos ao homem, porque através deles veio o verdadeiro rei. Quando Sara morreu, Abraão teve outra mulher, Quetura, e com ela teve mais 6 filhos, e deu dons aos seus filhos. 7 filhos fora do plano e 1 fora da promessa. Por isso, o Eterno é zeloso com a semente, continuou falando. Quando fala e promete algo, cumpre, mas o homem quer ajudar a Deus e depois tem que arcar com as consequências. O que você faz hoje repercutirá nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Não se trata apenas de você, mas da sua semente, concluiu o ministro. Impressionada, continuava registrando cada pérola. Com nossa mente não conseguimos calcular a magnitude do poder, por isso devemos caminhar pela revelação. Não deixe que a sua mente seja o impedimento para acessar as dimensões inimagináveis que Deus tem e quer mostrar. Assim funciona o som de Deus. É a luz em movimento que vai criando e manifestando o que está na mente do Pai. Mantenha o seu olhar nas imagens e nos desenhos de Deus, e cada uma delas serão implantadas em você. Olhe e deseje, chame e estabeleça esse desenho na sua vida, ministério e nação. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O que você fizer repercutirá nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Não se trata apenas de você, mas da sua semente. Amém.